Dr. Silvio Cardoso e as próteses de joelho. Doutor Silvio, e aí? Qual é a boa indicação? O que marca a boa indicação de alguém pegar o seu próprio joelho, destruir e botar um de titânio no lugar? Então, Isabela, o grande problema das próteses de joelho, que causa os grandes conflitos médico, paciente, família, não é a qualidade da prótese, não é a técnica para fazer a prótese, que isso cada vez está mais desenvolvido. Eu acho que o grande momento é o momento decisório da indicação e do conhecimento do que tem de benefício e de risco para o paciente. A prótese, na realidade, ela se torna uma indicação a partir daquele paciente que, já tendo tentado todas as formas minimamente invasivas para tentar se ver livre da sua dor, que é uma dor que tem que ser crônica, é uma dor de caráter progressivo, e que todos os recursos terapêuticos, de medicamentos, de fisioterapia, de infiltrações, seja com corticoide, seja com ácido hialurônico, todo o trabalho de fortalecimento com pilates e hidroginástica e tudo mais, tem se mostrado insuficiente para dar um mínimo de qualidade de vida para esse paciente. Quando nós chegamos nesse mínimo qualidade de vida, aí começa o conflito da indicação. Muitas vezes se fala que a indicação é exclusivamente pela idade. Não é exclusivamente pela idade, muito pelo contrário. A idade é importante, por quê? Porque a prótese, como todo material implantado, ela tem uma vida média. E hoje, graças a Deus, com a tecnologia, ela dura de 10 até 25 anos. Então, indicar prótese para jovens tem que ser casos extremos. Por exemplo, aqueles jovens que têm aquelas artrites altamente deformantes, altamente limitantes, aí paciência, se faz a prótese e depois no futuro se pensa em fazer uma revisão. Mas pode trocar? Pode, porque existe a chamada revisão, que é um procedimento muito maior. Então, também não é uma coisa legal. Né? Então, 55 a 80 tem sido mais ou menos o padrão, mas não é isso que indica. Eu vou te dizer por que não é isso que indica. Nós temos, então, aqueles pacientes que o médico, em primeiro lugar, tem que ver qual é a condição desse paciente para cirurgia. Então, primeiro, vai entrar uma tríade para tomar essa decisão. E essa tríade é composta pelo cirurgião, pelo paciente, que tem que ter pleno conhecimento dos benefícios e dos riscos, e pela família que está ao lado desse paciente. O cirurgião vai ter que ter um planejamento muito adequado, não da cirurgia, do próprio pré-operatório, porque é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia em que nós vamos retirar aquele joelho que está com aquela artrite degenerativa, que já não tem condições de oferecer qualidade àquele paciente, e vai substituí-lo por um material metálico de liga, cromo, cobalto, titânio, mais polietileno, com ou sem cimento ósseo. Olha a agressividade que é. Então, ele tem que fazer um bom planejamento, saber se esse paciente, clinicamente, como é que são as condições cardiológicas dele, como é que são as condições metabólicas dele, tipo diabetes, como é que são as condições para que ele suporte um ato anestésico. Então, o pré-operatório e o conhecimento clínico desse paciente é muito importante. Para quê? Para que a gente diminua os riscos de uma cirurgia de alta complexidade e agressiva. O paciente tem que conhecer muito bem todos esses riscos. Ele tem que saber que é um procedimento agressivo, tem que saber quais as condições clínicas deles que aumentam ou reduzem esse risco. Os riscos principais são aqueles intraoperatórios. Primeiro, ele já eliminou um pouco esses riscos com uma boa avaliação clínica pré-anestésica para não ter tanto risco. Segundo, que intraoperatoriamente, com a manipulação, nós podemos ter eventuais fraturas no ato cirúrgico. Além disso, quando se manipula em cirurgias ortopédicas osso, a gente tem a medula óssea que é gordurosa e pode soltar êmbolos de gordura, produzindo embolia pulmonar.
Nós temos que saber que no pós-operatório, pela manipulação e pela, às vezes, inatividade que não é tanta na prótese, pode desenvolver trombose venosa. E daí formação de êmbolos e embolia pulmonar. Por isso que esses pacientes quase que obrigatoriamente têm que tomar anticoagulante no seu pós-operatório imediato, por um período. Muito bem. Além disso, o risco da rejeição desse material, que é um corpo estranho ali. Então, as infecções podem se desenvolver, e aí o risco de toda e qualquer outras implicações de uma infecção. A família tem que estar absolutamente inteirada disso, saber desses riscos, para poder, junto com o paciente e com o médico, tomar a decisão de se vale a pena, nesse momento, fazer a prótese, que é uma indicação, sim, que quando nós vencemos todas essas barreiras, o paciente volta a viver uma qualidade de vida muito boa, porque a dor cessa, o desvio, as pernas tortas que ele poderia já ter desenvolvido, na própria prótese se alinha, corrige, quer dizer, ele ganha qualidade de vida, mas teve que passar por todas essas barreiras, e é muito importante a análise dessas barreiras. A técnica cirúrgica já está desenvolvida, mas não pode ser simplesmente uma técnica cirúrgica num caso desse. Tem que ser muito bem equacionado benefício e risco, senão tudo vem a perder. A família tem que estar inteirada, que o pós-operatório, a prótese tem uma grande vantagem. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não exige e não deve ficar muito tempo imobilizado em leito. Esse paciente, em alguns dias, tem que se mobilizar com um uso de andador, em 3, 4 semanas, já com fisioterapia, começar a se livrar desse andador e começar a andar. Então, ela tem sim um bom resultado, mas não é algo para se indicar porque eu tenho uma imagem de artrose degenerativa, o quadro degenerativo desse joelho, simplesmente eu fazer a prótese amanhã. Espera aí, nós temos um percurso de conhecimento desse paciente, pré-operatoriamente, para podermos todos tentar navegar no mesmo barco. Paciente, cirurgião e família. Então, esse é o grande problema da prótese. E é um grande problema mesmo. É a indicação. Não é a técnica, não é a prótese, não é o material. É o momento da indicação. Eu, como cirurgião, eu me sinto realmente incomodado enquanto eu não tenho todo esse conhecimento na mão para poder dizer, não, aqui eu consigo mostrar ao paciente e à família que o risco é bem menor do que o benefício. Não é só falar, eu tenho uma imagem e tenho uma indicação. Tem um longo percurso aqui nesse caso francês. É isso. Longo percurso mesmo. Puxa vida. Muito obrigada, doutor Silvio. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember